Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão sobre o Concílio Vaticano II. Estamos trabalhando a Constituição Dogmática Dei Verbum, estamos praticamente quase terminando, sobre a revelação divina, nosso 13º encontro. Vamos trabalhar o parágrafo 23 e 24. Então, deste documento, dessa Constituição Dogmática. Função apostólica dos doutores católicos. A esposa do Verbo encarnado, isto é, ou seja, a Igreja, instituída pelo Espírito Santo. Aqui tem duas formas de interpretação teológica. Existe a forma de interpretação teológica que vai da interpretação joanina, a Igreja enquanto cristológica, quando Jesus envia os discípulos, no capítulo 20, versículo 19 em diante, diz, como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então, o princípio da Igreja é Jesus, que confere aos discípulos uma missão que o Pai o confiou e que ele confia aos discípulos para, na história, dar continuidade à missão de anunciar o Evangelho. E para ajudar os discípulos nessa missão, foi-lhes dado, então, a própria terceira pessoa divina, Deus, na pessoa do Espírito Santo, quando Jesus, então, confere o Espírito Santo, dizendo, recebei o Espírito Santo. E a segunda realidade, que a Igreja nasce em Pentecostes, sobre a ação do Espírito Santo, onde se inicia a missão da Igreja, onde abrem-se as portas, e os discípulos, ao receber o Espírito Santo em Pentecostes, são chamados a ser testemunhas em Jerusalém, capital, na Judéia interior, na Samaria, até os confins da terra. Então, aqui ele trata da segunda perspectiva pneumatológica, isto é, o Espírito Santo. A Igreja instituída pelo Espírito Santo, então, tradição lucana, se esforça para conseguir uma compreensão cada dia mais profunda da Sagrada Escritura. É o Espírito Santo que dá validade à compreensão que a Igreja tem da Sagrada Escritura. Tanto é que a própria Sagrada Escritura, nós vimos, a Igreja a Igreja que foi ajudada, ela foi ajudada pelo Espírito Santo, essa Igreja que teve a colaboração do Espírito Santo é aquela que discerniu os textos bíblicos inspirados que constituem a nossa Bíblia canônica. Então, essa Igreja instituída pelo Espírito Santo, então essa Igreja se esforça para conseguir uma compreensão cada dia mais profunda da Sagrada Escritura, a fim de incessantemente nutrir seus filhos com os ensinamentos divinos, cuja fonte é Deus. Por essa razão, fomenta devidamente também o estudo dos santos padres, a patrologia. Os santos padres, eles são divididos em dois campos. A patrologia, o estudo dos padres da Igreja, os padres e suas obras, a biografia e obra dos padres da Igreja, como também a patrologia, que já é o estudo da teologia dos padres da Igreja, os padres fundantes. A compreensão que nós temos de patrologia, ela vai
do século I para a Igreja Oriental, do século I até o século VIII para a Igreja Oriental. Ela termina com São João Damasceno, em 749. E a Igreja Latina, que termina a patologia do século I até o século VII, com Isidoro de Sevilha, em 636, século VII. Então, esses são os padres, tanto do Oriente quanto do Ocidente, e das sagradas liturgias, as fontes das liturgias. As liturgias celebradas dos ritos orientais e ocidentais, desde os primeiros ritos orientais e ocidentais, né, desde a igreja que celebrava em grego até a igreja que depois, né, começa a celebrar em latim. A primeira igreja que começa a celebrar em latim é a igreja de Cartago, pelos anos 180, influenciado por Tertuliano. Depois, em seguida, pelo ano 200, nós encontramos a igreja da Espanha e, por fim, a igreja de Roma, no ano 250, onde existe, então, a latinização da liturgia romana. Então, as sagradas liturgias, as liturgias celebradas por tradição apostólica, das igrejas apostólicas e das igrejas fundadas pelos apóstolos. É preciso que os exegetas católicos e os demais que se dedicam à sagrada teologia, unindo diligentemente suas forças, trabalhando em conjunto, procurem com meios aptos investigar e apresentar, sob a vigilância do Sagrado Magistério, lembrando que a teologia é um serviço ao magistério, a teologia não é um serviço a si mesmo. Os teólogos, eles não podem agir sem o serviço ao magistério. A teologia é um serviço para a igreja, não um serviço para a vaidade dos teólogos, né? Principalmente, isso leva a uma arrogância, uma prepotência teológica. É preciso que os exegetas católicos e demais que se dedicam à sagrada teologia, unindo diligentemente suas forças, procurem com meios aptos investigar e apresentar sob a vigilância do Sagrado Magistério, né, as divinas letras, a Sagrada Escritura, de maneira que o maior número possível de ministros da Divina Palavra possa frutuosamente oferecer ao povo de Deus o alimento das Escrituras, que ilumine a mente, fortaleça as vontades, inflame os corações dos homens e do amor de Deus. Cabe aos teólogos exercerem sua atividade para servir a Igreja através do magistério. A teologia não é um exercício simplesmente mental. Para se fazer teologia é necessário ter fé. Sem fé não há teologia. Sem fé pode existir essa filosofia da religião, ciências da religião, psicologia da religião, porque um ateu pode fazer esse tipo de discurso. Mas teologia não. Para fazer teologia tem que ter fé. Por isso os padres antigos diziam, não se faz teologia senão de joelhos. É a oração que prepara o discurso teológico. O Sagrado Sínodo encoraja os filhos da Igreja que se dedicam aos assuntos bíblicos, por exemplo, a exegese bíblica. Você, para fazer exegese bíblica, você não precisa ser uma pessoa de fé. Um ateu também pode fazer, porque vai trabalhar com as ciências, né? Mas para fazer teologia bíblica, você precisa de fé, porque sem a fé não se faz teologia, né? O Sagrado Sínodo encoraja os filhos da Igreja que se dedicam aos assuntos bíblicos a que, renovando dia a dia os seus esforços, exercícios intelectuais, através da reflexão
da urgência da compreensão da realidade histórica da fé naquele momento, renovando dia a dia os seus esforços, prossigam de acordo com o sentir da Igreja na execução do trabalho felizmente iniciado. A urgência da realidade, lida à luz da fé, se faz teologia pastoral. Mas a reflexão sobre a realidade do texto, no seu contexto, é fundamental, se faz através da teologia bíblica e se faz da exegese, e trazer essa realidade traz através para o dia de hoje, essa reflexão é necessária para que o homem moderno possa entender a revelação a partir também dos conceitos modernos, a hermenêutica. A importância da Sagrada Escritura para a teologia. A Sagrada Teologia apoia-se como em perene fundamento na palavra escrita de Deus, juntamente com a Sagrada Tradição. Então, a teologia tem que ter dois pilares, a Escritura e a tradição. A tradição dos padres da Igreja, responsáveis pela compreensão daquilo que foi herdado aos apóstolos, não só através da regula fidei, mas através da realidade daquilo que foi recebido dos apóstolos e que foi depois deixado para nós nas Escrituras e na tradição. E nesta mesma palavra se fortalece firmissimamente e sempre se remoça ou renova, prescrutando à luz da fé toda a verdade encerrada no mistério do Cristo. A centralidade do Cristo como centralidade da compreensão da fé, da inteligência da fé, que parte a partir da Escritura e da tradição. Ora, as Sagradas Escrituras contêm as palavras de Deus, são palavras reveladas, e que, porque inspiradas pelo Espírito Santo, são verdadeiramente palavra de Deus. Por isso, o estudo das sagradas páginas da Escritura seja como que a alma da Sagrada Teologia. Tudo se parta da Escritura. Da mesma palavra da Sagrada Escritura também se nutre salutarmente e santamente fortalece o ministério da palavra, a saber, a pregação pastoral, a catequese, toda instrução cristã, na qual deve ter lugar de destaque a homilia litúrgica. Então, nunca se deixe de fazer uma homilia litúrgica centrada na palavra de Deus, não através de discursos ideológicos, essas coisas, porque muitas vezes as pessoas usam recursos ideológicos porque são incompetentes, incapazes da própria compreensão do mistério da Escritura. Então, qualquer discurso serve para poder suprir a incapacidade da pessoa que não compreendeu nem soube bem a Escritura. É claro que isso é fundamental, não se deve nenhuma missa celebrada sem ter o fundamento bíblico da Escritura. Isso é fundamental. A Escritura não a homilia não é o lugar para poder passar o desafeto às vezes do presbítero, nem a raiva do presbítero, nem a sua indignação ideológica, mas ali é sempre centrado no mistério que se celebra. O povo tem sede dessa palavra, está ali para ouvir essa palavra. Então, nós terminamos, depois nós vamos dar continuidade ao nosso texto. Com este próximo encontro, nós vamos encerrar, então, esta constituição dogmática, onde nós vamos ver o parágrafo 25 e 26, e com isso fechamos essa reflexão. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.